Recentemente vocês responderam uma caixinha de perguntas que tocava no assunto do fica, não é? E é um assunto bem... não é que é complicado, mas um assunto delicado. Atual, porque você está falando de uma coisa que no seu contexto de jovens de grupo de oração, muitas vezes ali o fica acontece, de amigos de dentro da igreja, não é? Eu já vi gente assim, bem engajado na igreja. Olha, na época em que eu ainda ficava com fulano, acontecia isso, e falando isso como se fosse um processo totalmente normal de uma vivência de um católico, né? Olha, hoje a gente está casado, mas desde o tempo que a gente ainda ficava, era assim, assim, assim. E ouvi isso de alguém que tem informação, que tem uma noção daquilo que é a vida do católico e tudo. E eu sempre fico me perguntando se até que ponto a gente esclarecer essa questão do fica realmente vai fazer diferença, porque muitos católicos confundem o se conhecer com o ficar. Não é? Não se tem hoje uma cultura realmente de você entender, mas aí a pergunta que vai aparecer na caixinha de perguntas. Plim! Não bota não, é só brincadeira. Ficar é pecado? Não tem como generalizar um assunto como esse. Mas qual a abordagem que a gente teria como católico, não só em relação ao fica, mas em relação à realidade que é o fica hoje na vida dos jovens católicos, entendeu? Olha, não é a teoria. Não, o fica não é legal porque você nem conhece a pessoa e tal, não sei o quê. Sim, mas os jovens continuam ficando. E aí, o que é que nós vamos fazer? Como chegar, como abordar e como pensar sobre isso? Né? Eu acho que o fica, ele reflete. O fica, pra quem não tá entendendo, é assim, você tá vivendo tipo um namoro, só que não namora. Sem compromisso ali. Sem compromisso. É justamente um reflexo dessa falta de compromisso que os jovens têm hoje. Com tudo. Sim, sim. Com tudo, assim, na vida. O pessoal, assim, da minha idade, não os meus amigos da igreja, mas os que são de fora, às vezes acham que é loucura eu tô querendo me casar com 22 anos. Porque como assim você vai assumir um compromisso pra vida inteira com 22 anos? Gente, na época dos nossos pais, Isso. né, assim... Por que isso muda? Mas hoje é diferente. Por quê? Porque o jovem, ele acha que ele é adolescente até os 25. Isso é algo que me irrita. Você viu que mudou a face, né? Mas assim... Ela então vai de eu 0 a acho... 100 eu vou ter em rápido, 2 né? segundos. É quase uma Lamborghini. Mas eu acho que isso é um reflexo disso, da falta de compromisso. Então, o que é o problema desse ficar? É porque eles criaram uma etapa num relacionamento que não existe. O namoro é pra isso. Você namora pra você conhecer. Isso. Pra você entender se vocês têm os mesmos valores. Obrigado. Tá na câmera aberta, amor? O tempo todinho, amor. Obrigado, viu? Amor, você vai pegar outro, é isso? Eu não tomo café, gente. Sou muito jovem. Ai, desculpa. Ela não é desse mundo. Eu, como sou uma senhora... Eu sou uma senhora, que legal. Sim, vai lá, vamos continuar. Então, eu acho que O assim... namoro é o tempo, né, que você estava falando, né? Sim, o namoro, ele é o tempo pra você conhecer e ver se... Vamos lá, calma aí, vamos voltar do começo. Problemas também, que é aquele negócio que eu falei pra você, que eu sinto que eu tenho também essa missão com as jovens, de avisar, de alertar. Namoro é pra quem tá se preparando pra casar. Não é pra quem tá vendo o que vai dar. Então, assim, mas com 14 anos você já começa a sentir aquele menino da escola é bonitinho, não sei o quê. Tudo bem, mas ainda não é a fase. E quando a gente tem 14 anos, é difícil a gente entender isso. Porque quando eu tinha 14 anos, eu já me achava muito adulta. Eu achava que eu tinha plena consciência de tudo que eu estava fazendo. Mas eu vou te falar, spoiler da vida, você não tem consciência, tá? Então, eu vejo que isso é um grande problema. Aí o que acontece? A jovem começa a querer namorar cedo, o menino não quer nada com nada. Aí ele tá ali só porque um menino nem pensa em trabalhar ainda, nem tá pensando em casamento. Aí ele vai tipo, tá bom, é legal. Gasto dinheiro com um jogo de videogame. É bem Vai isso. jogando, assim, o dinheiro fora. Aí vai levar a menina pra sair, pede dinheiro emprestado do pai e da mãe, porque ainda não tá com... gente, a questão é assim, não tá com pensamento no casamento. Né? Eu acho que essa é a questão. E aí não tem um posicionamento. Aí é mais fácil ficar. Porque você não tem que assumir compromisso. E Você o problema usa a do pessoa... ficar é que faz com que, tudo bem, eu vou usar essa pessoa aqui e eu posso descartar ela logo depois. Porque eu não tenho compromisso nenhum. Então, sem problema. Eu vou ficar com Exatamente. fulaninho aqui. Mas
não tô afim de você, então tchau, vou pro próximo. Como se nós fôssemos objetos. Exatamente. E quando eu falo, assim, da história do meu pedido de namoro, tem gente que fala, não é possível, muito brega. Gente, o Vitor chegou na minha casa, um belo dia, a gente era amigo, a gente já sabia que a gente se gostava. 2 adultos, tá? A gente já sabia que a gente se gostava. Só que a gente era amigo e vivia como amigo. Um belo dia o Vitor chegou e falou, quero falar com seus pais. E eu falei, tá bom, eu já fiquei, meu Deus do céu, o que ele vai falar, né? Ele foi lá, contou uma história da vida dele. Porque, assim, o Vitor, ele passou pelo seminário antes da gente se conhecer e tal. E aí ele contou, tipo, todos os motivos, todo o acompanhamento dele espiritual, com o diretor espiritual, por que ele saiu, por que de tudo. E ele falou assim, eu quero pedir a mão da sua filha em namoro. Ele não pediu pra mim, pediu pro meu pai. Aí eu fiquei assim... Mas e eu, né? E eu? Depois que eu aceitei. E dali pra frente a gente começou a viver um namoro, que também não é um noivado e não é um casamento. Namoro é um namoro, é o período de se conhecer. Só que é um período com compromisso. E eu, assim, com a minha cabeça de um pouco adolescente ainda, eu tinha um pouco dessa visão, assim, no começo, de que qualquer coisa a gente podia terminar. Então, eu fui entendendo ao longo do meu tempo de relacionamento o quanto o amor é uma decisão, sabe? Que você tem que estar disposto a ceder, que você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas e que a briga hoje, minha e do Vitor, é assim, quem vai agradar mais o outro. Então, eu quero abrir mão da minha parte para fazer o que ele quer. Mas ele não quer que eu faça o que ele quer, ele quer fazer o que eu quero. Então, quando você entende isso, você fala, realmente, assim... Por que eu vou me deixar ser usado por uma pessoa que não quer nem me assumir, assim? Então, como diria nosso pároco, católico não fica, católico namora. Legal. Eu acho assim, eu penso assim, que os jovens, eles não precisam ter medo de passar por 10 namorados, por exemplo. Exatamente. Não precisam ter medo disso. Porque às vezes eu penso, o que a sociedade vai pensar que eu estou namorando com esse, e depois eu namoro com o outro, e depois eu namoro... Tá, não há problema. O namoro é um tempo de conhecimento que, como ela falou, é uma preparação para o casamento. Mas se ele vai durar 6 meses e foi bem maduro e não deu, que daqui você conhece uma outra pessoa e começa um namoro, não há problema. Isso não é... Exatamente para isso que ele serve. É para isso que ele serve, né? Ou ele vai acabar no casamento, ou ele vai acabar porque não dá certo. Porque não dá. Então, ali é a hora do conhecimento. Não é o fica que vai resolver esse problema, não é o ficar com um, com o outro e tal que vai resolver esse problema. E ter uma consciência madura cristã de que é o tempo do namoro. Mas Guto, mas eu não vou ter... Então faz o seguinte, antes de começar o namoro, se aproxima da pessoa. Vira amigo. Vai lá, vira amigo. Vê como é que essa pessoa reage dentro de casa. Né? Eu costumo dizer que para escolher um namorado, a pessoa precisa fazer igual como vai escolher um sapato. 80%, 90% das pessoas nunca compram o primeiro sapato que pega na sapataria. Né? Ou, principalmente mulher. Mulher, o coitado do atendente que atende mulher, meu Deus do céu. Ele vai pegar, ela gostou, né? E muitas vezes ela vai escolher, ela vai 10, ela volta pro primeiro e leva, né? Então, ou seja, não é a questão que você vai procurar um ou outro, mas você vai perceber a adequação daquela pessoa para sua vida. Tipo assim, olha, esse sapato aqui está fazendo calo. Olha como ele trata a mãe. Olha se é ele, como trata a mãe principalmente. Se é ela, como é que trata o pai, porque isso vai refletir diretamente em você no casamento. Como reage diante dos problemas, diante das frustrações. Então, observa primeiro, se aproxima, vai tomar um sorvete e tal. Não pensa simplesmente em satisfazer aquilo que o corpo pede de um jovem e pronto. Deixa aqui, dá para eu namorar, porque eu já percebi que há uma sinergia, esse tamanco pode ser que dê certo nos meus pés. E vai embora. E isso precisa ser muito claro para a vida do católico, que infelizmente muitas vezes no confessionário vai escutar que eu ficar, não tem problema, olha, é tempo de você se conhecer, olha, fica tranquilo, essa é a vida e tal, né? Tá feliz, essa é o tempo que você tem que viver agora, aproveitar a vida e tal.
Não é bem assim, não é uma coisa. Mas vamos passar de outro assunto Eu agora. só tenho Fique à mais vontade. um detalhe pra falar sobre Eu isso. tinha também, vou ver se é o que você vai falar. Fala, Que pode falar. assim, eu vejo que muitas meninas, elas se submetem a passar por essa situação, mesmo elas ferindo profundamente a afetividade delas. Elas não gostam de não serem assumidas, mas elas aceitam porque elas acham que elas não vão encontrar um homem melhor. Verdade. E é muito triste, porque as meninas se sujeitam, elas não querem. Gente, a maioria das meninas que eu conheço, elas não querem ficar. Elas estão pensando no futuro. Aí o cara não. Às vezes ele tá só assim. Tipo no assim, é o momento. jeito, então tem que aceitar esse cara. Aí ele fala, ai, nossa, mas eu não vou achar um cara melhor que ele. E ela aceita. Então, isso é muito triste. Então, fica aí também uma dica para as meninas. Não se submetam, vocês são preciosas, sabe? Deus cuida de vocês como filhas. Não é assim, o primeiro que aparecer, que ali te dá um agrado, fala que você é bonita, depois não quer te apresentar para os pais e você aceita porque você acha que não vai achar ninguém melhor. Você vai achar alguém melhor. Só esse recado que eu queria falar. E a minha parte era que o que você estava falando é justamente a gente entender que o namoro é o namoro, o noivado é o noivado e o casamento é o casamento. Então, você precisa entender no namoro se essa é a pessoa que você quer ficar para sempre ou não. Porque no casamento, não tem tchau, beijo, tô indo embora. Exatamente. Então, é entender cada fase. Pensar no namoro. Você estava falando, tem os meninos não querem ter X namorados porque vai ficar feio. Gente, não adianta você ficar com alguém que não tem os mesmos valores que você, que não vai pro mesmo caminho que você, só porque, eu já comecei. Isso. E tenho medo de terminar, né? Sei lá. Namoro é o namoro. Ou o namoro acaba no casamento, ou ele acaba porque não deu certo. Verdade. E no noivado você vai descobrir muitas coisas também. Você vai entendendo. Porque aí de fato, eu percebi isso. A minha relação com o meu noivo mudou de um dia pro outro, a partir do momento que a gente ficou noivo. Eu acho que é uma graça que Deus dá, assim. Agora vocês estão numa nova fase. É tempo de pensar na família, de pensar na educação dos filhos. Tem que saber se vocês estão, assim, mesmo objetivo. Tudo isso vai começando a entrar em jogo. Então, também para os jovens que têm bastante tempo de namoro, que acham que já é o momento, é realmente o momento. Ou casa, ou assim, Deus já vai mostrando que não é. E aí também não tem que ter medo de terminar o noivado, por exemplo. A gente escutou a história do seminarista da nossa paróquia, que ele era noivo. E Deus falou, mas essa não é a sua vocação. E ele abandonou, falou, me desculpa, não é minha vocação. Terminou 80 dias antes do casamento e foi pro seminário. Olha então, só. assim, não ter medo de seguir a vontade de Deus, nem De ser obediente. de ser obediente, exatamente.